Sabe que desde o início do programa a gente fez uma pergunta, né? Você conhece alguém ou você mesmo já sentiu algum problema de você sair da pandemia, ir para o trabalho, fazer compras normalmente? Teve muito medo, muito pânico de sair de casa? Muita gente tem sentido isso, né? E, claro, isso acaba prejudicando a vida social, a vida profissional da pessoa também. Para a gente saber o que fazer nesses casos de pânico, essa ansiedade social, a gente vai conversar agora ao vivo com a Deise Porto, que é psiquiatra e presidente também da Associação Catarinense de Psiquiatria. Tudo bem, Deise? Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Como é que vai? Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço esse espaço para a gente conseguir falar de um tema tão importante que pode ajudar muita gente. É verdade, Deise. Aliás, a gente estava conversando com uma outra profissional também sobre isso e chama muito atenção porque a gente não imagina, às vezes, o que as pessoas sentem em casa para voltar ao trabalho, quer dizer, sair um pouco daquele isolamento, né, total, justamente por uma ansiedade. Mas como é que isso acontece, hein? Isso acaba sendo genético, acaba sendo uma reação da pessoa? O que acontece na cabeça de quem passa por isso? A ansiedade e a depressão, que nós também estamos vendo casos de aumentos, elas são multifatoriais. Elas têm bases genéticas, individuais e ambientais. E se a gente for pensar no ambiente em que a gente viveu nos últimos anos, no ambiente de pandemia, com medo de adoecimento, de morte e muitos outros problemas, ele foi um ambiente muito estressor. Então, esse ambiente estressor foi um fator desencadeante para muita gente desenvolver casos de ansiedade e depressão. A gente já falava sobre o risco desse aumento assim que a pandemia começou, por conhecer justamente esses fatores de risco. E agora a gente observa um aumento verificado nos estudos de pelo menos 30% de aumento dos casos de depressão e 30% dos casos de ansiedade, sendo muito comum essa ansiedade social, essa ansiedade para se relacionar de novo com as pessoas, em quem já tinha mais predisposição. Entendi. Então quer dizer que a pessoa pode até não ter tido um quadro de depressão antes e com a pandemia, por causa da pandemia, acabou adquirindo essa ansiedade que virou uma depressão. Isso é possível também? É possível também. A ansiedade e a depressão são muito correlacionadas e um primeiro episódio de depressão ele pode ser associado a um alto grau de estresse, a um fator desencadeante importante. E a Entendi. pandemia foi um fator muito estressante. Sem dúvida. Você tem, por exemplo, casos assim do que acontece, o que a pessoa, como é que isso acaba dificultando a vida da pessoa? Você tem casos, por exemplo, que pode narrar para a gente aqui? Sim, a pessoa com depressão, ela fica com dificuldade de energia, ela fica com humor deprimido, ela não tem mais a mesma disposição e vontade de realizar o que ela realizava antes. E na ansiedade, a pessoa sente uma ansiedade muito grande, um medo, e esse medo acaba gerando uma evitação, ela não quer enfrentar aquelas situações que estão gerando ansiedade. Então, alguém que antes tinha uma ansiedade leve, ansiedade muito grande, uma dificuldade real e um sofrimento ao pensar em falar com pessoas, ao pensar em sair para resolver um problema, a ter que encarar alguma coisa mais burocrática. E a gente tem visto isso na prática, nos consultórios, e a gente vê que os estudos que analisam a prevalência e a incidência desses casos também encontram esse aumento na população. E como é que as pessoas podem, doutora, ou evitar isso, né? É uma palavra meio complicada, mas como é que a pessoa pode tratar isso, às vezes até sem nem precisar ir no psiquiatra, porque muita gente às vezes não consegue também, né? Mas o que a pessoa pode fazer para tentar encarar esse problema da ansiedade? Para prevenir problemas de ansiedade, a gente consegue fazer algumas coisas, pensando que esse estresse é um desencadeante. Se a gente pratica atividade física, evita, dentro do possível, né, tem atividades relaxantes, trabalha com algo estressante, mas tem um lazer, tem momentos de descanso, a gente consegue equilibrar um pouco. Quando as coisas já estão instaladas, a gente precisa avaliar se é algo leve, que a gente deve encarar aos poucos, com uma ajuda, pedindo apoio da família, mas não resistir também se já for algo grave que esteja impactando a procurar ajuda, porque muita gente tem vergonha, está envergonhado agora de, poxa, como que eu não estou conseguindo se outras pessoas estão conseguindo? Isso a Claro. gente não deve fazer. Tem muita gente, então vale a pena a gente falar aqui, tem muita gente, os estudos mostram que tem muita gente com ansiedade, e quem precisar de ajuda não deve ter vergonha. Procurar o Claro. psicólogo não é nada vergonhoso, procurar um Uhum. psiquiatra se necessário não é nada vergonhoso. Então as pessoas devem fazer o possível para evitar estresse e retornar gradualmente, solicitando ajuda e apoio, conversando. As empresas precisam cuidar da saúde mental nesse momento de retorno, as escolas, mas se precisar de ajuda, as pessoas não devem ter vergonha de procurar ajuda. Certo, a gente está tendo um probleminha aqui, né, com a sua transmissão, mas a gente vai tocando. Se der problema, a gente tenta restabelecer o canal aqui com você. Só mais uma pergunta também.
Questão das crianças, né? Porque agora, semana que vem, vão retornar às aulas e a gente sabe que também tem casos de crianças com muita ansiedade, né? Os pais, por exemplo, podem ajudar também nessa volta às aulas? Como é que o que eles podem fazer? Sim, os pais devem ajudar as crianças a voltar agora, a retornar gradualmente às suas atividades, pensando nas que ficaram muito afastadas, que podem precisar de um pouco mais de apoio, e nas que já tinham algum grau de ansiedade, alguma dificuldade de interação social. Essas crianças podem precisar um pouquinho mais de ajuda. É bom já ir levando elas para brincar com outras crianças na rua, com todas as medidas de segurança necessárias, para que elas voltem a ter uma interação gradual e sofram menos nesse retorno de início às aulas, e as escolas também podem apoiar esses pais. Se os pais procurarem ajuda da escola, provavelmente eles vão receber orientações de como fazer isso da melhor forma possível. E a gente sabe também, doutora, que as pessoas às vezes ficam em casa, não procuram, né, um auxílio médico, às vezes a família também acaba não ajudando. Agora, é preciso realmente as pessoas buscarem um profissional de saúde para tentar sair desse problema, porque depois pode piorar, né, e aumentar aí para avançar para uma depressão, né? Exatamente. Isso é importante que a gente aproveite para falar nesse espaço, que as pessoas não precisam ter vergonha, que elas lembrem do que a gente está falando. Tem muita gente passando por essa situação. Não é incomum e não é vergonhoso. Foi um período de estresse muito grande para crianças, para adolescentes e para adultos também. A gente fica com medo e acha que porque outras pessoas estão conseguindo, a gente deveria conseguir, ou que poderia ser um sinal de fraqueza, precisar de ajuda, mas não é. As pessoas devem procurar ajuda profissional. É importante que os nossos gestores também levem isso a sério. A demanda em busca de saúde mental já é grande antes da pandemia. Agora ela tem aumentado, então a gente precisa ter serviços públicos de qualidade, gratuitos, para que essa população tenha ajuda se ela precisar. Mas se as pessoas estão precisando, elas não devem ter vergonha. O psicólogo não é só para bater um papo, é para fazer tratamento. E psiquiatra não é médico de louco, não é só para quem está muito mal, é para ajudar e tratar casos de ansiedade e depressão e evitar que eles virem transtornos maiores também. Perfeito, maravilha. Tá dado o recado então, doutora Deise Porto, psiquiatra. Muito obrigado, hein, pela sua participação nessa manhã aqui de quinta-feira com a gente no SC no Ar, hein?